Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um assunto da disciplina de projeto agropecuário, em que o assunto de hoje é a organização e tabulação de dados em planilhas para confeccionar os gráficos. Então, a gente vai fazer aquele levantamento que a professora Josenara já apresentou para vocês sobre o projeto. E aí, vocês vão pegar esse levantamento, esses dados e vamos organizar em tabelas no Excel ou em um outro programa que faz essas planilhas, para a gente fazer os gráficos e escrever esse levantamento em algum documento, tá? Acompanhe. Pessoal, antes de começarmos a falar sobre a organização dos dados, eu vou passar aqui para vocês alguns contatos que eu tenho das secretarias de agricultura dos municípios que vocês vão fazer um levantamento, tá bom? Então, aqui são os telefones de Barra de Alcântara, Lagoa do Sítio, Pimenteiros, Valença. São números WhatsApp de alguns secretários e secretárias de Agricultura, Meio Ambiente, que vocês podem estar entrando em contato para conseguir alguns dados, tá bom? Então, fiquem atentos a esses números e façam os contatos. Primeiramente, vocês vão pegar então os dados de Cajuína, dos municípios que vocês ficaram responsáveis, né, os grupos, e aí vocês vão pegar esses dados e vão organizar, tabular os dados em planilhas, tá? Eu vou explicar para vocês quais os programas que vocês podem utilizar para estar fazendo esse trabalho. Então, a gente tem aqueles resultados, né? E vamos colocar em planilhas. Quais são os programas que a gente pode utilizar para colocar nessas planilhas? Podemos utilizar o OpenOffice e o LibreOffice, que são gratuitos, tá? A gente baixa no computador, no notebook, e aí a gente acessa as planilhas. Tem o Office também, o Excel, que também é muito utilizado, e eu acho que vocês vão utilizar mais, porque vocês têm um Gmail, é só vocês terem uma conta no Gmail, que é a planilha Google, que é esse Google aqui, tá? Desse ícone. Vocês vão acessar, podem acessar, colocar os dados que vocês encontraram, tá? E colocar nessa planilha Google, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco como que a gente faz essa inserção dos dados nessa planilha Google. O LibreOffice e o OpenOffice, eles são programas, como eu já disse para vocês, que podem fazer essas planilhas, né? Vocês são gratuitos, vocês podem baixar, tá? E podem colocar no computador. Mas eu vou explicar para vocês mais sobre as planilhas do Excel no Gmail, que elas são mais fáceis e são mais acessíveis. É só realmente, como eu já falei para vocês, terem um e-mail no Gmail. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão entrar então nessas planilhas. O jeito mais fácil que eu acho, se vocês não tiverem o programa do Excel, OpenOffice ou LibreOffice, é pelo Google Chrome. Então, vocês acessam o Google Chrome pelo e-mail de vocês, né? E aí eu vou acessar com esse da professora, Laís Araújo. E aí vocês vão aqui nesse Google Apps, clica em planilhas, tem vários, né? Tem um no Word, tem como se fosse PowerPoint, que é apresentações. Então, vocês vão em planilhas. E aí vai abrir planilhas e vai ser aqui em branco, tá? Em branco. E aí tem a planilha sem título, você pode colocar um título, se renomear, e pode escrever, por exemplo, município, né? Município que vocês vão... aquele exemplo de tabela que a gente colocou, município, fazenda, produtor. Então, aqui eu vou copiar e colar, porque eu já tenho, tá? Eu já tenho. E aí, vocês vão só inserindo os dados que vocês conseguiram coletar, seja pela internet ou ligando para as secretarias dos municípios que vocês ficaram encarregados, tá? E aqui tá aqui, Aroazes, Barra da Alcântara. Então, é assim, você vai digitando, pode digitar também em qualquer célula. E aí, vocês vão colocando nessa planilha do Google, que é só vocês terem um e-mail, bem tranquilo mesmo, tá? Bem tranquilo. E como vocês podem fazer gráficos a partir desses dados que vocês encontraram?
Então, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês, bem simples. Vocês querem fazer um gráfico com os municípios, né? E com o volume de produção em litros anual. Então, você segura o Ctrl, né, para selecionar somente as duas colunas. Porque você quer o gráfico dos municípios com o volume, para saber o que cada município produz, ou que cada produtor produz. Vai depender dos dados que vocês estiverem aqui. Aí, vocês vão inserir, tá? Inserir gráfico. Inserir gráfico. Então, o gráfico de pizza, nesse caso, não ficaria muito bom para explicação, né? Era bom esse grupo, vocês dão uma olhada, né? Então, vocês podem utilizar esse gráfico, que é bem tranquilo também. Então, ele está bem ilustrativo. Ele está dizendo qual o volume de produção em litros anual de cada município. Então, você vê aqui, por esse gráfico, Valença do Piauí é o que produz mais, né? Depois vem Várzea Grande, Ipiranga do Piauí e por aí vai. Então, um gráfico bem tranquilo de fazer. Vocês podem também mudar o título do gráfico. Podem escrever para renomear de outro jeito, tá? Vocês vão mexendo aqui, ó, para personalizar o título do gráfico, o eixo, o padrão, pode colocar em negrito, a cor do texto, itálico. E vocês vão mexendo aqui. Isso aí, com o tempo, vocês vão aprendendo realmente a mexer. Aqui é o volume, né? E aqui são os municípios. Então, bem tranquilo. Vocês podem fazer os gráficos aqui dos dados de vocês, tá? Continuando aqui. Então, como é que a gente pode editar e compartilhar para outro colega? Por exemplo, como a gente tá trabalhando, tá estudando de forma remota e é complicado um colega ir na casa do outro para fazer o trabalho, vocês podem compartilhar essa planilha para vocês fazerem juntos, online, entenderam? Então, eu vou explicar para vocês aqui. Nesse caso, vocês podem, só para lembrar que vocês podem editar, né? Vocês podem aumentar aqui o tamanho da letra para 14, vocês podem colocar em negrito, itálico, podem mudar também a letra, tá? Vocês podem mudar a letra para Arial e por aí vai, né? E como vocês podem compartilhar essa planilha? Então, vocês vão aqui compartilhar, e aí vocês colocam o nome da planilha, vamos supor, levantamento de Cajuína. Pode escrever qualquer título, salva. E aí, você vai adicionando, tá? Você vai adicionando as pessoas. Aí, você coloca os e-mails das pessoas que estão no seu grupo para compartilhar. Então, por exemplo, vou compartilhar com a professora Josenara aqui, né? Aí, enviar. E aí, ela pode editar também. E aí, a pessoa entra lá no Gmail, né? No caso, no aplicativo, aquele que eu mostrei para vocês, que tem os Google Apps, né? E aí, vocês entram em planilha e você já vai estar compartilhado. Então, é bem simples mesmo. Bem tranquilo. Agora que vocês aprenderam a pegar esses dados, organizar em planilhas, né, tabular, fazer gráficos e entender um pouco sobre esses dados que vocês coletaram, vocês vão apresentar os resultados dia 13 de dezembro de 2021, que será uma aula síncrona às 14 horas via Google Meet, em que cada grupo vai apresentar o levantamento que foi feito para a produção de cajuína no Vale do Sambento, nos seus respectivos municípios, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estaremos no Classroom e também nos e-mails, eu e a professora Josenara. Então, um bom projeto para todos e tchau!